Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que bom, que alegria, que bom estar com vocês mais uma vez, compartilhando este Santo Evangelho deste dia 18 de setembro de 2021, sábado do Senhor. Vejamos com alegria o Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Lucas capítulo 8, versículos 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos, a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por um. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvam. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha esse santo evangelho de hoje. Que ele perdoe nossos pecados, aumentando nossa fé, nos fortalecendo, porque o nosso Mestre Jesus falou a parábola. E os discípulos perguntaram o que significa esta parábola. E nosso Mestre Jesus, com uma sabedoria impressionante, com uma sabedoria que somente Jesus tem. Aí ele explicou detalhadamente a parábola do semeador. E nós devemos observar atentamente essas santas palavras do nosso Mestre Jesus e colocá-las em prática. Porque, como nós vimos aqui, o nosso próprio Mestre Jesus nos disse que muitos ouvem a palavra de Deus e, momentaneamente, eles as compreendem, mas depois vêm os prazeres deste mundo, as tentações, as riquezas, os apegos com as coisas materiais, e aí a gente acaba deixando a palavra de lado. Ou seja, a palavra foi sufocada. Aquela parte primeira que caiu à beira do caminho é a palavra de Deus que é semeada em todos nós. É a palavra de Deus que é semeada em nossas vidas.
mas vem o inimigo, vem o diabo e a carrega para que nós não ouvimos e compreendemos a palavra de Deus. Jesus explicou detalhadamente. A outra parte da semente, como nós vimos, é aquela parte que caiu entre aqueles terrenos pedregosos, que havia pouca terra. Ela chegou a germinar, mas por falta de umidade, por ser pouca terra, quando veio o sol, ela morreu. É aqueles que ouvem a palavra, ficam naquela euforia, ela quer brotar, mas aí vem o pecado, vem tantas e tantas coisas que o inimigo semeia em nosso meio e nos tira ela, e ela não consegue enraizar. Portanto, meus amados irmãos, e aquela outra parte que cai em terra boa, chega a produzir 100 por 1. É aquele homem ou aquela mulher que é fiel a Deus, que teme a Deus, que confia em Deus. Este produz 100 por 1. Porque a palavra de Deus é a nossa salvação. A palavra de Deus é cura e libertação. A palavra de Deus é sabedoria. O homem sábio, ele pensa para falar, porque muitas vezes uma palavra mal proferida vai magoar profundamente a pessoa com quem você está convivendo, seus amigos, lá no trabalho, onde quer que seja. Portanto, tomemos cuidado com aquilo que falamos. Tomamos cuidado com a palavra de Deus. Qual é esse cuidado? Ouvir a palavra, colocar em nossas mentes e levá-la para o nosso coração, para que lá em nossos corações ela produza um fruto 100 por 1, assim como Jesus quer e deseja para todos os seus filhos. Meus amados irmãos, um sábado maravilhoso e abençoado para todos vocês. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.